falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. No último dia 5 de outubro, a Constituição Federal do Brasil, o maior conjunto de leis que rege o país, completou 34 anos. A Constituição Cidadã, como ficou conhecida, estabeleceu a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, fixou direitos e garantias aos brasileiros e brasileiras, deu voz à sociedade civil organizada e consolidou o Estado democrático de direito no país. A Constituição de 88 é fruto de uma intensa mobilização da sociedade brasileira. A Assembleia Constituinte, instalada em 1987, criou o texto após o término da ditadura militar, iniciada com o golpe de 1964 e em meio ao processo de redemocratização do país. A Carta Cidadã apresenta cláusulas essenciais à manutenção e ao fortalecimento da democracia, como o pluralismo político, o voto direto e secreto, a garantia dos direitos políticos individuais, o princípio da anterioridade da lei eleitoral e as condições de elegibilidade do cidadão que concorre a determinado cargo eletivo. Desde a promulgação da atual Constituição, o Brasil vive o período mais longo de estabilidade institucional de sua história. A jornalista Tereza Cruvinel, que cobriu jornalisticamente os trabalhos da Constituinte, relembra a intensa participação da sociedade nas discussões sobre a confecção do texto constitucional. Instalada a Constituinte, eu destaco isso, a grande participação popular. Aquele congresso era tomado o tempo inteiro, o congresso vivia de portas abertas, e aqueles salões e corredores eram tomados por pessoas, né, por grupos de pressão de toda a natureza. Você tinha desde os indígenas, trabalhadores, empresários, campo jurídico, pequenos empresários, de profissionais, diversas profissões tentando garantir seus interesses. Em suma, um movimento de muita participação da sociedade brasileira, muita esperança na Constituinte que ia ser elaborada, né? A partir da promulgação da Constituição de 1988, ficou estabelecida a soberania popular em relação ao direito ao voto e ao poder de escolher seus governantes pelo sufrágio universal, direto, secreto e com o mesmo valor para todos os eleitores e eleitoras. O direito ao voto também foi assegurado aos não alfabetizados e aos jovens a partir dos 16 anos. Presidente do Brasil durante a promulgação da Constituição, José Sarney avalia que a Constituição de 88 acabou produzindo um arranjo político que traz elementos do parlamentarismo e do presidencialismo. Ela criou um sistema híbrido. O país não é nem parlamentarista, nem o país ele é presidencialista. O resultado disso é que nós passamos a conviver nesses 20 anos com um executivo que legisla e com um legislativo que teve o sonho de ser executivo e que também não conseguiu agregar esses poderes que ele mesmo incorporou, porque passaram a ser feitos através das medidas provisórias que vieram para o Congresso durante esse tempo todo. As garantias às populações indígenas previstas na Constituição foram objeto de muita luta e mobilização da sociedade. O líder indígena, ambientalista e filósofo Ailton Krenak, que protagonizou um protesto histórico no Congresso em defesa dos povos originários, explica aquele momento do país. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Naquele momento em que eu falei no plenário da Assembleia, e as pessoas pensam que eu tinha um mandato, né, um mandato parlamentar. Na verdade, eu estava ali com o que seria a expressão da cidadania, e nesse caso de uma cidadania específica, que é a dos povos indígenas. Foi assim que eu tive assegurado o meu direito de fazer aquela intervenção, e achei que a melhor maneira de ser percebido não era fazendo um discurso, mas era levando aquele gesto de protesto, né, pela violência e pelo desrespeito
que o Congresso estava tendo com os direitos indígenas e que historicamente sempre marcou, né, a relação da política do Estado brasileiro com as sociedades indígenas. Também na Constituição de 1988 foram dadas garantias mínimas de dignidade à parcela mais velha da população, como explica o ex-deputado constituinte Plínio de Arruda Sampaio. Aqui tem um artigo que diz o seguinte: quem trabalhou na roça, no seu sitioca, para comer e para vender alguma coisinha, e não pagou INSS, nem sabia que existia INSS, tem direito a um salário mínimo. O estudo do IPEA demonstrou que só não teve uma crise séria de fome em 94 porque os velhinhos receberam um salário mínimo. E isso mudou a configuração e mudou o papel do velho na família do Nordeste. Ele deixou de ser um peso e virou um valor. Durante a sessão do Supremo Tribunal Federal, a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, celebrou os 34 anos da Constituição. A ministra destacou, entre as inúmeras facetas da história constitucional, o processo participativo e plural que resultou na obra constituinte, como prenúncio alvissareiro de uma nova era de liberdades e justiça social. Já o decano do STF, ministro Gilmar Mendes, defendeu o Tribunal Superior Eleitoral dos ataques que vem sofrendo nessas eleições presidenciais e lembrou um conhecido trecho do discurso do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, durante a promulgação da Carta. A persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade, da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura. Ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Da Constituição brasileira nasceram 3 novos estados brasileiros: Amapá, Roraima e Tocantins. O estado do Tocantins foi criado pelo artigo 13 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta, a partir do desmembramento da antiga região norte de Goiás. Já Amapá e Roraima deixaram de ser territórios e passaram à condição de estados autônomos.